Bom dia, pupilos! Essa aula eu vou falar sobre condutas que, na minha avaliação, não têm embasamento científico. Uma delas é a respeito do tempo de atendimento. Esse é um tópico sensível por causa que o tempo de atendimento varia muito de acordo com a especialidade que está sendo executada, com o contexto em que você está trabalhando, se é um atendimento ambulatorial de rotina, se é um atendimento de urgência, um atendimento do SAMU, de atenção básica, etc. De forma que existe uma variação muito grande no tempo em que o profissional deve atender o paciente. Em algumas situações, o atendimento rápido é inclusive um sinal de qualidade. Você está atendendo um paciente com suspeita de infarto agudo de miocárdio ou então com suspeita de AVC, tempo é miocárdio, tempo é cérebro. Então, a consulta rápida é um sinal de qualidade nesse caso. Mas existem situações em que eu acredito que os médicos deixem de avaliar tudo o que precisa ser avaliado, deixam de orientar tudo o que precisa ser avaliado para encurtar o atendimento. E dessa forma fogem na recomendação científica. Então, por exemplo, situações em que o médico chega atrasado e sai adiantado. O ambulatório, por exemplo, seria das 7 às 11, das 8 a meio-dia, aí o médico chega às 9h30 e vai embora às 10h30. Então, assim, fica aquela fila de pacientes para ser atendida, atende todo mundo rapidinho e sai antes. Quer dizer, além da questão de respeito com o horário do outro, será que esse atendimento está realmente sendo feito de forma completa? Ele realmente consegue fazer tudo o que precisa ser feito num intervalo tão curto de tempo? Ou ele está deixando de fazer o exame físico completo, deixando de fazer uma entrevista completa, deixando de coletar informações, deixando de orientar algumas coisas para poder encurtar o tempo de atendimento e ir embora para casa mais cedo? É uma situação que é mais comum em serviço público. Em serviço particular ocorrem outros problemas. A respeito do atendimento curto, é algo assim que esse sim a gente já vê também a gente também vê em convênios isso, e atendimentos particulares. Então, por exemplo, pode acontecer uma questão de interesse financeiro de que o médico recebe pelo número de pacientes que ele atendeu, e não pela qualidade do atendimento. Então, em vez de atender um paciente a cada meia hora, ele pode marcar 4 pacientes por hora, atender em 15 minutos, que aí ele vai ganhar o dobro do convênio. Existem situações, inclusive, eu estou dando um exemplo ambulatorial, mas existem situações, inclusive, de pronto-socorro, né? De que os médicos têm uma cota, assim, de que você deve atender pelo menos 6 por hora. E que o teu ganho aumenta de acordo com o número de pacientes que você atendeu naquela hora. Eu já vi situações do tipo, o valor máximo que o médico ganha por hora no pronto-socorro seria atendendo, acho que era 8 pacientes. Então, se ele chegasse assim, aos 8 pacientes com 40 minutos, ele ia descansar nos outros 20 minutos para depois voltar, porque atender além daquilo não iria trazer um ganho adicional. E aí eu também me questiono assim, se atendimentos tão curtos foram tempo suficiente para fazer um atendimento completo ou não. E mais uma vez, lembrando que tem situações que o atendimento precisa ser curto. Às vezes você está num ambulatório de especialidade, tem uma fila de literalmente 300 pacientes para ser atendidos numa manhã. É uma especialidade de algo muito específico e às vezes o atendimento realmente tem que ser muito curto e muito focado naquilo. Meu questionamento é se sempre é essa situação mesmo ou se tem situações que as pessoas deixam de fazer todos os protocolos certinhos para poder terminar mais rápido. Sobre interesse financeiro, de que forma que isso pode afetar a prática clínica? Em relação à solicitação de exames. Então, por exemplo, vamos falar que eu sou dono ou sou sócio de uma clínica de imagens. Então, quanto mais pacientes forem na clínica fazer exame de imagem, mais eu vou ganhar. Então, a todo paciente que chega para mim, eu vou dar um jeito de pedir uma ressonância, uma tomografia, algum exame complementar,
para que tenha o ganho pelo exame de imagem. Isso sim, indicando muito mais do que o que teria respaldo científico para solicitação de exame. Também, eventualmente, pode acontecer o contrário. Você trabalhar num convênio e a solicitação de exame leva a prejuízo, entre aspas, para o convênio. Então, às vezes o médico pode ser recompensado por pedir pouco exame. E nesse caso, ele pode deixar de solicitar o exame quando o exame seria indicado por essa questão financeira também. Sobre a prescrição de fármacos. Isso é algo que já foi muito mais forte no passado. Hoje, sem dúvida, sim, que é algo muito menor. Mas já aconteceu, talvez ainda aconteça por baixo dos panos, das indústrias farmacêuticas premiarem o médico pela quantidade de prescrição que ele faz de determinado fármaco. Então, assim, antigamente, se eu estou falando de 15, 20 anos atrás, existia até uma classificação do médico, se ele era um prescritor bronze, prata, ouro, e dependendo da quantidade de prescrições que ele fazia, ele ganhava notebook, palm top que existia na época, ganhava viagem, etc. Então, assim, muito provavelmente a pessoa estava... eu acredito muito assim que a pessoa estivesse prescrevendo a medicação para quem não tinha indicação daquela medicação, ou então prescrevendo aquele remédio em situações em que seria melhor prescrever outra medicação, para ter aquele volume de prescrições e ter o ganho com isso. Outra situação que eu já vi acontecendo também é o médico ser sócio ou ser dono de uma farmácia de manipulação, e aí todos os remédios que ele prescreve são manipulados, que ele manda fazer na própria farmácia de manipulação. Então, assim, é questionável se ele faria a mesma conduta se não fosse dono daquela farmácia. Indicação cirúrgica. Aqui também é a mesma coisa, né? O cirurgião ganha muito mais com o procedimento cirúrgico do que com o atendimento. Então, algum cirurgião eventualmente pode indicar cirurgia com uma frequência maior do que seria recomendada pela literatura científica para poder ganhar com o procedimento. Eu acredito que, pelo contato que eu tenho, eu acredito que são raros os cirurgiões que têm essa conduta, mas pode existir alguns que fazem e forçam a indicação cirúrgica para ganhar em cima do procedimento. Prescrição de tratamentos experimentais. Esse eu já vi algumas vezes acontecendo. A medicação, o fármaco que está sendo estudado, simplesmente não tem... ele está em fase de pesquisa, é algo experimental, não tem respaldo científico, ele não entrou em nenhum guideline, não tem ensaio clínico randomizado garantindo a eficácia daquela medicação, está em fase de pesquisa, e a pessoa já quer prescrever aquele fármaco. Então, já vi várias vezes assim, prescrição de óleo de cannabis, de canabidiol, todas com recomendações em situações para situações que você está em fase de pesquisa, que você simplesmente não tem um respaldo para usar isso como um tratamento padrão. E no Brasil teve um caso famoso, há uns anos atrás, da fosfoetanolamina, de que era uma medicação que estava em fase experimental. O uso dela acabou judicializando, virando aquele auê todo na mídia, e no final das contas mostrou que a medicação não era eficaz. Condutas baseadas em ideologia. Esse daqui é complicado, viu? Então, existe muito que eu falei, né, de indicação de tratamentos sem evidência científica, e aqui pode chegar até medicações que não estão nem em fase de estudo. A medicação sequer é estudada para aquilo, mas a pessoa prescreve para tratar determinado problema como se ajudasse, sendo que, assim, às vezes acerta um tiro no escuro, mas não existe evidência científica para suportar aquele tratamento. E também pode acontecer o contrário, da pessoa deixar de indicar
o tratamento que tem evidência científica de que funciona para indicar aquele outro que não funciona. Muitas vezes isso é uma questão ideológica. Então, existe uma certa demanda dos pacientes que sustentam essa prática de alguns médicos, de que tem muito paciente que tem medo de tomar remédio, que quer uma coisa mais natural, que quer uma coisa que não seja muito forte. E aí o médico muitas vezes pode entrar na prescrição de medicações não alopáticas e que não tem respaldo científico, certo? Existem fitoterápicos que têm estudo, que funcionam para determinadas condições, mas às vezes a pessoa vai prescrever algo sem pé nem cabeça, simplesmente porque está fugindo da medicina tradicional. Isso pode acabar entrando naquelas teorias da conspiração, de que a indústria farmacêutica está querendo manipular todo mundo, manipula os médicos, ganhando em cima do sofrimento dos pacientes, etc. E ainda que exista um certo fundo de verdade, assim, isso não é algo completamente descabível, a teoria de conspiração em si é sem pé nem cabeça. E abraçar ela, você está muitas vezes fugindo da própria medicina ao fazer isso. Uma conduta que eu dou apelido de alquimia. A pessoa que tem um remédio que só o doutor fulano prescreve. Ele manda manipular o remédio com um monte de composto diferente que só ele sabe fazer. E só ele sabe ajustar. Não adianta você trocar de médico, ninguém mais vai saber de cuidar de você. Então, aqui é um exemplo real que eu já vi. É um manipulado de clomipramina, com buspirona, com clozapina, com sertralina, com bromazepam e com topiramato. Que situação na psiquiatria existe indicação dessa combinação específica? Eu garanto que absolutamente nenhuma. Podem procurar em qualquer livro-texto, qualquer guideline, vocês nunca vão ver a orientação de fazer uma combinação sem pé nem cabeça que nem essa. No entanto, tem gente que gosta de fazer o manipulado, aqui nesse caso com dosagens baixas, né, mas eu já vi manipulados com doses altas também. Enfim, uma coisa assim que foge totalmente do preconizado pelo embasamento científico e que a pessoa se torna especial desse jeito. Eu não consigo entender assim, exatamente como que chega a isso. Bom, outra situação é a criação de protocolos próprios. A pessoa trata a determinada doença de uma forma muito particularizada, fugindo de todas as diretrizes, fugindo dos livros-textos, fugindo das recomendações internacionais. Então, por exemplo, algo que às vezes a gente vê é a pessoa solicitar uma bateria gigantesca de exames para tratar algumas condições relativamente simples. Então, esse exemplo daqui é uma solicitação, um protocolo próprio que a pessoa criou para investigação de obesidade, inclusive para pessoas que não são obesas. Às vezes a pessoa está no sobrepeso, ou às vezes até está no IMC normal, mas com dificuldade de emagrecer, e é solicitado uma bateria de mais de 30 exames diferentes, incluindo ultrassom de abdômen total. Enfim, vocês próprios vão saber me responder se existe embasamento para solicitar essa bateria para qualquer pessoa que chegue no consultório ou não. Com certeza existem outras situações, além dessas que eu falei, né? Essas foram as que mais me chamam a atenção no cotidiano. Mais uma vez, obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.